O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 15 de março. Mais uma vez, o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo o carinho, a generosa audiência com o Pensando. E sempre procurando trazer assuntos de interesse à nossa cidade. Hoje eu volto com mais uma edição do programa que eu costumo chamar aqui de Por Onde Anda. Por que Por Onde Anda? É porque eu sempre recebo um político friburguense que já exerceu cargos públicos, principalmente eletivos, ou seja, cargos sujeitos a eleições. E é sempre uma boa oportunidade de nós sabermos o que esses nomes estão fazendo fora dos seus cargos, né? Se continuam com atividades políticas, se pensa em retornar à vida pública, o que acha do momento que nós estamos vivendo na nossa política, do futuro, o que acha da nossa administração, enfim, é uma boa oportunidade de conhecermos, através da experiência deles, boas informações. O meu convidado desta noite já exerceu o cargo de presidente da Câmara Municipal, já foi deputado estadual e já foi prefeito. É mole, para quem acompanha a política, é mole saber quem é que está comigo, né? Mas para quem não conseguiu ligar o nome ainda, daqui a pouco vocês saberão quem é ele. Enfim, o tema da noite é, mais uma vez, o Pensando realiza um programa com o tema Por Onde Anda. Mas antes vamos falar dos nossos queridos aniversariantes. Segundo, dia 18 agora, será data festiva para Luciana Ferraz, grande apresentadora e diretora da TV. Uma pessoa muito amiga. Luciano, um abração para você, que o Papai do Céu ilumine seus caminhos, tá bom? Vamos agora falar de ilustre friburguense aniversariando por esses dias. Mesmo que um pouquinho atrasado, eu quero registrar o aniversário de uma fiel telespectadora, ela está me acompanhando há muitos anos. É a Neuza Topini. Ela aniversariou, a Neuza Topini, na última quarta-feira, dia 13. Por sinal, ela aniversariou comigo. É mais uma coincidência que para mim, uma honra tê-la como aniversariante do dia, tá bom, Neuza? Um abração para você, tudo de bom. E, claro, um abração para o seu marido também, seu esposo Gil Topini, também é um nome conhecido da política friburguense, grande farmacêutico. Terça, dia 19, será a vez do Davi Rangel. É um grande comunicador do cenário nacional, inclusive aqui, sempre com a gente aqui na TV Zoom. Hoje ele está na Rádio Sucesso FM, no seu programa Da Vida Show, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Um abração para o Davi Rangel. Continue sucesso, esse nome poderoso nos nossos meios de comunicações. E na quinta, 21, será a vez do Gerson Conceição Siqueira, um amigo Pantera. O amigo Pantera sumiu do programa, depois que o programa passou a ser gravado, ele voou fora, né? Mas continua sendo meu amigo. Tenho um carinho muito especial por ele, pela esposa Jane. Jane é uma querida amiga. Jane, um abração para você também. Parabéns para Pantera. Quero também registrar o aniversário de casamento de uma colega de trabalho, uma colega muito gente boa, que é a Renata. Ela e o Leandro Abreu estão fazendo 20 anos de casado. Não são 20 dias, são 20 anos. Eu quero parabenizar o casal, a Renata e o Leandro Abreu, pela data festiva. Que o bom Deus ele continue iluminando o caminho de vocês, tá bom? Ele está fazendo dedinho aqui, quem é? Hoje também é aniversário da Paula Winter. A Paula Winter? Hoje é. Sabe por quê? Antigamente eles tinham aqui uma agendazinha de aniversariante. Hoje não tem mais. Então vamos falar aqui, TV Zoom, a nossa querida jornalista Paula Winter. Ela está fazendo aniversário hoje? 15 de março. Então essa vai para a minha agendazinha, Paula Winter. Obrigado por ser lembrado, Duva. Parabéns à querida Paulinha, gente boa, da melhor qualidade. Tudo de bom para você, Papai do Céu ilumine seus caminhos. Vamos agora falar de uma oportunidade ótima que o Colégio Municipal Rio Barbosa oferece àqueles que não conseguiram, jovens e adultos que não conseguiram completar um ensino fundamental ou não iniciaram, né? As matrículas estão abertas ao longo do ano, é o Programa Educação de Jovens e Adultos. Se você mora principalmente em Conselheiro, é uma ótima oportunidade para você
terminar o ensino fundamental ou até mesmo começar e terminar, não é? E tem desde a primeira fase até a 9ª fase, ou seja, é o ensino fundamental completo, uma boa oportunidade aí no Colégio Municipal Rui Barbosa. Vamos falar de utilidade pública, sempre está na telinha aí os dados da APAE, a importância que a APAE tem para Nova Friburgo e a importância que nós temos em ajudar a APAE a continuar prestando esse grande serviço. Os dados estão na telinha, eu sempre falo, se você fica em dúvida se deve depositar ou não, é só visitar lá a APAE, conversar com a Dorinha, com o Flavinho, vocês verão que belo trabalho eles fazem. Uma outra utilidade pública que eu registro sempre é o Disque Denúncia da Polícia Militar, que é o 25234590. Esse número é fundamental, não só para ajudar a polícia, né, a correr atrás de sem vergonha que já fez cometeu algum crime, mas também até para evitar, né? É muito importante ajudarmos a Polícia Militar a fazer nossa segurança. E aqui em Friburgo nós temos 25234590 e temos também o WhatsApp do 11º Batalhão, 981-325273. Bem, o outro número eu parei de informar, eu venho falando já há vários meses que parei de informar, que era o Disque Iluminação Pública. Por sinal, eu comecei a informar desse número, de certa forma, a pedido de um secretário do meu convidado hoje. Numa época a manutenção funcionava, né? Então eu dava esse número aqui porque ajudava, né? A prefeitura só tomando conhecimento onde é que tem problema pode fazer a manutenção. Não dá para a prefeitura ter uma pessoa em cada rua. Então eu dava. Mas no governo Renato Bravo, realmente a iluminação pública é um desastre, né? É aquela conversa fiada que não faz licitação, não consegue, mas recebe a nossa contribuição de iluminação pública, não é? Mas não presta serviço. Nesta quinta-feira, eu até liguei lá para a Secretaria de Serviços Públicos para saber a quantas andas. Eu fui muito bem atendido pela servidora, reconheço o atendimento dela, de uma gentileza só. Ela me explicou, ela falou até uma coisa que é verdade, que ela falou que eles estão recebendo muita reclamação de tudo quanto é lado, claro, não tem iluminação pública, e é comum as pessoas falarem assim, eu pago essa taxa e aqui na minha rua não tem iluminação pública, só tem um poste. Não, as pessoas têm que lembrar que a contribuição para a iluminação pública é com um condomínio, não é só, a gente não paga só a iluminação da nossa rua, a gente paga de toda a cidade, é condomínio. Então, querendo ou não, na nossa contribuição, nós contribuímos com a iluminação do Alberto Brown, com a iluminação da Praça de Merval. O que eu falei para ela é que hoje, infelizmente, tudo quanto é lugar está às escuras, né? Então, realmente o serviço não está funcionando. E isso, para mim, desabona demais o governo Renato Bravo. Eu até fico com pena, sabe, de quem é desses servidores. Eu fico imaginando o que eles devem ouvir através desse telefone. Eles vão falar o quê? Eu reconheço que tem muita gente que é educada na hora de reclamar. Mas nós sabemos também que tem muita gente grosseira e mal educada, que acha que se sente no direito de muitas vezes ofender até o servidor. O servidor não tem culpa. Ele não pode inventar a iluminação pública, quem tem que inventar isso é o prefeito. Então, para quem quer gritar, faz esse favor. Vai lá na prefeitura, espera o prefeito chegar e grite com ele, mas gritar com o servidor é uma covardia. O outro telefone que eu não dou mais é o da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Também comecei a dar esse número de telefone na administração do meu convidado. E a pedido de um secretário dele de Ordem e Mobilidade Urbana, que é o meu querido amigo Haroldinho, meu amigo e irmão Haroldinho. Hoje eu não dou mais, porque para mim não existe ordem na cidade e mobilidade urbana menos ainda. Eu vou falar até um pouco mais à frente sobre essa questão. Vamos agora para uma informação que essa é relevante. Essa eu passo para vocês com todo carinho, que é a creche Pensar de São José, lá em Conselheiro Paulino, precisa da nossa ajuda, principalmente porque a prefeitura está pisando na bola com os repasses dos convênios. Isso é outro encanto desse governo Renato Bravo, tá? E a creche sofre muito com isso. Então, se você puder ajudar, são mais de 100 famílias atendidas, você pode também fornecer e entregar lá na creche produtos de limpeza, veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na rua José Ernesto Quinus, 53, pertinho do Big Blue. Vamos agora para os meus registros. Na semana passada,
eu disse que naquele programa e no seguinte de hoje, eu iria comentar alguns aspectos em relação ao nosso carnaval recém-findo, notadamente em relação aos desfiles das escolas de samba e dos antigos blocos de enredo, né, que agora viraram escola de samba, né? Na semana passada, eu comentei aspectos que eu considerei positivo. E hoje eu vou comentar o que eu entendi que não foi positivo, tá bom? E eu não vou conseguir comentar nem tudo hoje. Infelizmente, teve mais aspecto negativo do que positivo. Eu vou comentar alguns aspectos negativos hoje, semana que vem tem um pouquinho mais. O primeiro aspecto negativo que eu quero falar é a eterna briga que nós temos entre os cabos das empresas de telefonia, de TV a cabo, de internet, com os carros alegóricos dos nossos blocos de enredo das escolas de samba. Essa briga já é antiga, né? Entra carnaval, sai carnaval, são os carros alegóricos passando e muitos clientes dessas empresas ficando sem sinal. Neste ano eu tive a oportunidade de presenciar o deslocamento de carros alegóricos agora Escola de Samba Bola Branca, ali do Catarcione, e da Unidos da Saudade, né? Eu moro por essa região aqui do Barripu e coincidiu de eu estar na rua quando os carros alegóricos do Bola Branca da Unidos da Saudade estavam sendo deslocados. Esse ano, pelo menos, tanto no Bola Branca quanto na Unidos da Saudade, eu presenciei o cuidado de várias empresas dessas, né, em acompanhar o deslocamento, né? Elas corriam lá com a escada para evitar que o cabo fosse rompido. Enfim, as empresas fizeram um papel. Para quê? Para evitar que seu cliente perca o sinal. Isso eu achei positivo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, sabe por que ocorre esse problema? Porque os cabos deveriam estar numa altura mínima, né? Ou seja, tem que ser estabelecido, os cabos de telefonia, de internet, TV a cabo, tem que estar, por exemplo, no mínimo 4,5 metros do nível da rua. Tá, deveria ser assim. E os carros agora teriam que ter uma altura máxima abaixo desse número. Para quê? Para não precisar aquele monte de empresa junto, não precisar ninguém correr o risco de ficar sem sinal, e até em alguns casos, tem fio de energia elétrica, até matar alguém, né? Agora, pelo que eu sei aqui em Friburgo, isso já vem há muito tempo e a coisa não se resolve. Desconheço se existe uma norma, uma lei municipal cuidando disso. O meu amigo, que teve inclusive aqui, o ex-secretário municipal do Meio Ambiente, Roberto Viana, ele fez um projeto de código de postura, um anteprojeto, que desde 2009 anda rodando aí e a Câmara Municipal não vota de jeito nenhum. Então isso tem que ser resolvido. Não é para chegar o carnaval que está acontecendo isso. O que tem que acontecer é se estabelecer uma norma legal para que as empresas todas mantenham esses cabos acima de um determinado limite e que os carros alegóricos estejam abaixo. Acabar com essa bagunça, todo ano a mesma ladainha. Mas parece que não temos norma. Eu procurei e não achei. Aí eu fico olhando, às vezes a Câmara Municipal fica muito preocupada em mudar a lei orgânica do município, em mudar aquilo, coisas simples assim eles não querem fazer, não sei por quê. E, cara, a prefeitura não se move também. Isso caberia a prefeitura também se mexer. Outra questão também que eu observei diz em relação ao horário de deslocamento dos carros alegóricos. Em épocas passadas, esses carros eram deslocados à noite, na madrugada. Claro, muita gente reclamava, né, que por mais cuidado que se tenha, sempre tem barulho, tem gritaria, é comum, um monte de jovens junto empurrando. Enfim, muita gente reclamava que na madrugada estragava o sono de muita gente. Tá bom, então vamos deslocar de dia. Só que de dia tem um outro problemão, o trânsito. Eu mesmo assisti um fato lamentável. O Bola Branca, todo mundo sabe, desce ali do Catarcione pela rua José Antônio Lopes Sertão. É uma rua em declive. E, claro, tem que ter muito cuidado com descer com os carros. Eles desceram no início da parte da tarde. Então, quem queria ir para o Catarcione, para o Santa Elisa, até subir as Browns ali pelo Barripu, não conseguia.
Os carros estavam na rua, e difícil, deslocando lentamente. Então, aquela rua, a Antônio Lopes Sertã, aquele condomínio mesmo onde eu moro, deu Serravilho, ficamos horas e horas sem conseguir entrar e sair. Então, tem que ser repensado isso. O pior nessa história toda é que, tá bom, vamos fazer o deslocamento de dia, então isso aí tem que ser noticiado com antecedência, tem que ser planejado e informado. A prefeitura tem uma obrigação, porque ela, a responsabilidade é dela, da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana, a Secretaria Dorminhoca, que não cuida disso. Qual era a obrigação? Fazer um planejamento e divulgar com bastante antecedência, olha, no sábado, véspera de carnaval, evite usar a rua Antônio Lopes Sertã, porque... E depois, né, depois a Moisés Amélio, a Maquinível, porque nesse horário os carros do Bola Branca estarão sendo deslocados. Sinalizar, mas não fazem isso. Então, o que aconteceu? No caso lá do Bola Branca ainda tinha até uma viatura da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana, mas eu estranhei que em vez de ela estar tentando controlar o trânsito, estava enfiado lá no meio dos carros alegóricos. Então, quem conhece ali sabe. Os carros estavam descendo ainda lá na Antônio Lopes Sertã, ali pelo lado do Serravilho. Não tinha ninguém ali embaixo naquela confluência da Milcref, né, com a Antônio Sertão, onde tem um posto Boa Viagem. Então as pessoas subiam, quando chegavam na curva encontravam aquele monte de carro, aí era aquela confusão, né? Tenta fazer manobra, e pior, nessa hora tem sempre uns mal educados. O motociclista resolveu da forma seguinte, meteu o carro pelas calçadas, que não é lugar de motociclista, até carro. Tinha um carro forçando a barra e foi subindo aos trancos, barrancos por cima da calçada. E o agente da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana olhando aquilo com cara de paisagem. O meu irmão, eu sei bem da história que o meu irmão estava ajudando o deslocamento desses carros. Eu perguntei ele depois, vem cá, o que estava fazendo aquele agente lá? Por que ele não ficou lá embaixo para pelo menos evitar que as pessoas subissem? Ah, ele disse o seguinte, que tentou, mas ninguém respeitava ele, aí ele desistiu. Vocês já pararam para pensar nisso? Um agente da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana alega que não consegue ser respeitado pelos motoristas? Ora, bolas! Tira, pede para sair. 01, pede para sair. Chama a polícia. Agora ficar ali um fantoche. E no domingo, no deslocamento da Unidade da Saudade, nem carro da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana tinha na rua. Ou seja, é uma bagunça. É uma secretaria omissa, uma prefeitura omissa nessas coisas. Não pode fazer do jeito que foi, mas fizeram assim. Ou seja, uma outra coisa tem que ser estudada, deslocamento dos carros alegóricos. Precisam deslocar? Precisam, mas tem que ter planejamento, tem que ter horário, tem que ser informado e tem que respeitar quem não tem nada com isso, né? E outra questão que eu quero falar é sobre essa bagunça, né, que eu vi, é que eles dizem o seguinte, o pessoal dos blocos da escola de samba, nós tentamos organizar a coisa, mas a gente não consegue eco junto à prefeitura, né? Então, se não consegue eco junto à prefeitura, aí fica difícil. Foi pelo menos que me disse um dirigente, que eu estive com ele no domingo, falei com ele, dirigente de uma escola de samba, foi Modesto. Nós tentamos organizar isso de uma forma melhor, mas, infelizmente, a gente não consegue sentar com ele e planejar nada, né? Então, é difícil, fica muito difícil assim, tá? Não tem a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana na rua, os carros alegóricos atrapalham, os motoristas mal educados, motociclistas mal educados, pinta e borda. Enfim, é uma pena que a gente tenha uma prefeitura que não consegue minimamente organizar o deslocamento desses carros. Eu vou parar aqui por hoje, semana que vem eu volto com mais algumas coisinhas que eu também não gostei no carnaval, mas senão meu convidado vai levantar e vai embora, né? Bem, como eu disse a vocês, o tema da noite é mais uma vez o Pensando realiza um programa com o tema Por Onde Anda. Eu disse no início que ele já foi presidente da Câmara Municipal, já foi deputado estadual e já foi prefeito. Quem é antenado na política sabe que eu estou falando de Rogério Cabral. Aqui eu agradeço mais uma vez o carinho. Ele é aquele, toda vez que o Modesto convida, ele não foge da raia, ele está sempre aqui. Obrigado, Rogério. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos ouvintes e a toda assistência. Quero saudar também aqui todo o pessoal da técnica da TV Zoom,
Saudar também meu amigo Roosevelt, que está aqui presente, mandar um abraço para a esposa dele, minha amiga Edmeia, dar um abraço nela também. E é um prazer, Modesto, estar aqui, agradeço pelo convite, né, e estou aqui para atender no seu pedido e quero ouvir a sua demanda, o que você quer saber de mim, estou aqui à sua inteira disposição. Eu te agradeço o carinho, vou registrar também a presença do meu querido amigo Russo Carvalho, Goiaba. Como é que é o nome do netinho que está do teu lado? Isaac. Ele está ao lado do Isaac. Isaac é filho de qual filho seu, filha? Hã? Meu filho, Leandro. Filho do Leandro? É. Então aproveita e manda um abração pro Leandro, pro Isaac. Como é que é o nome da sua mamãe? Luana. Luana? Então um abração para Luana também, toda a família Carvalho, que prestigia bastante o Modesto, meu carinho à família Carvalho. Agradeço também meu amigo Marconino lá em cima e meu amigo Durva Cansado aqui embaixo. Essa semana tá feliz da vida, acho que o time dele ganhou do Barcelona. Não, ganhou de um time lá daquele morro lá, que não sei nem o nome. O atual campeão passou sufoco. Também segue o líder. Essa eu conheço essa história, hein? Vamos lá, Rogério. Você, quando esteve aqui, na última vez que você esteve no programa, foi em janeiro do ano passado, ou seja, um pouquinho mais de um ano. Naquela época, você ainda exercia o cargo de superintendente regional do INEA. E você disse aqui para mim que talvez se afastasse em abril do cargo, né, por conta das eleições de outubro. Ou seja, era possível, quem sabe, que você se candidatasse naquela época a deputado. Pois bem, veio abril e você realmente se afastou lá da superintendência do INEA, né? Mas em julho vieram as convenções e você não se dispôs a ser candidato. Afinal, na época a leitura da maioria da política local foi sair o INEA para ser candidato a deputado. Isso não aconteceu. Por que isso? O que fez você sair e depois não se candidatar? Modesto, essa foi uma questão que eu peguei até a própria família de surpresa, né? Porque eu estava tendo muito apoio de toda a minha família, inclusive da minha esposa, das filhas também, né, para que eu viesse ser candidato ou a deputado estadual ou a federal, até porque eu tinha o apoio do partido para me definir ao que eu quisesse participar nas eleições, tanto para estadual quanto para federal. E aí, cara, a gente estava também, naquele mesmo período, eu estava naquela discussão sobre a multa dos eucaliptos da praça, né? Sobre aquele TAC e tal. E aí eu prometi para mim mesmo, eu falei, se eu tiver que pagar essa multa, eu não venho candidato. Até porque sempre que eu venho candidato, Modesto, a maior parte, né, dos recursos, geralmente eu sempre boto uma parte boa dos meus recursos na campanha. E a multa não era uma multa barata, era uma multa de valor de quase R$98 mil. E eu tive que pagar a multa. Então, no dia que eu estava lá pagando a multa, para mim mesmo eu falei, olha, eu não venho candidato. Quando eu reuni a família em casa e disse que eu não era candidato, ficou todo mundo assim, você tem que vir, cara. E esse é o trabalho de 25 anos de vida pública, tudo que você fez pela cidade, tudo que você fez pelos outros. Eu falei, não venho. Não venho, é uma decisão minha. E vou amanhã ao Rio, vou avisar o partido que eu não venho e vou ficar à disposição do partido. Se eu puder ajudar alguma coisa, eu ajudo, mas candidato eu não sou. Então foi o que me fez mesmo tomar a decisão de não vir, foi eu ter pago aquela multa que fiquei muito chateado, muito revoltado com aquilo, né? Então foi a gota d'água ali, né? O momento já é muito ruim, o momento político, né? Então, quando eu saí, né, do mandato de prefeito da prefeitura, e aí eu comecei a curtir mais a minha família, curtir mais o meu neto, eu comecei a cuidar das minhas coisas. Então isso já deu uma esfriada, né? Porque eu vi que durante 25 anos eu fiquei cuidando dos problemas dos outros e fui deixando os meus problemas de lado. A minha esposa cuidava, eu cuidava nas horas que tinha tempo, mas eu não tinha tempo para cuidar da demanda, né, das minhas propriedades, dos meus bens. E aí, quando saiu essa questão do eucalipto, falei, bom, agora é a gota d'água, então não venho, só somou com aquele período, né, que já estava um pouco frio com a política. Ou seja, nós devemos a sua não candidatura àqueles benditos eucaliptos. Aqueles benditos eucaliptos. O nosso eucalipto, eu sempre falo, eu ouvi isso numa palestra, que o diferencial da nossa Praça Getúlio Vargas são os eucaliptos. Então, evidentemente,
que eu penso que a gente deve manter como sendo a catedral dos eucaliptos. Mas os eucaliptos têm que ser trocados, eles têm uma vida útil, né? Isso é uma grande questão que envolve a cidade. Inclusive, existe um projeto aí que eu sou totalmente contra disso. Mudar aquela praça toda, não. A nossa praça é tradicional pelos eucaliptos que elas têm. Mas os eucaliptos têm vida útil. E eles precisam ser trocados. E muita gente não entende isso. Acha que o eucalipto é uma pirâmide do Egito que vai durar para sempre. Não é. Então é uma discussão muito séria, mas eu sou favorável que se mantenha a Catedral dos Eucaliptos e a Prefeitura não invente moda lá, não. Mas muita gente na época não entendeu que tinha muitos eucaliptos que infelizmente estavam sem condições de ficar em pé e tinham que ser derrubados. Teria que ser plantado outros. Infelizmente nós temos uma coisa aqui em Friburgo, na nossa Praça Getúlio Vargas, que não ajuda em nada e atrapalha muito, é o tal do IPHAN. É um órgão federal totalmente ineficiente, se mete onde não deve, não ajuda, mas só atrapalha. Mas eu sou defensor da Catedral dos Eucaliptos. Temos que lembrar o seguinte, o eucalipto tem vida útil. Se ele está morrendo, está com risco para a população, tira e tem que botar outro. Essa é a grande questão. Na hora de colocar outro, é tanta dificuldade que fica complicado. É tanto que o problema continua, né? Você viu, dias atrás caiu um galho lá, quase matou uma pessoa. Foi. É mais um processo em cima da prefeitura. É. Na minha época, a gente já estava respondendo a vários processos. Processo lá de galho que machucou pessoas, de taxista que caiu em cima do carro. Então, aquilo ali, se a gente não faz aquele corte na época, né, o meu irmão me fez a seguinte pergunta: Rogério, você se arrepende de ter cortado os eucaliptos? Eu falei, não. Ele falou, caramba, mas tu pagou 100 mil de multa e não se arrepende? Eu falei, se eu sei que eu ia pagar multa, eu poderia ter dado um outro jeito. Agora, se você está me perguntando se eu me arrependo de ter cortado, não. Não por quê? Porque eu tenho certeza que nós salvamos vidas cortando aqueles eucaliptos. Porque nós cortamos os piores. Aqueles que estavam com mais problemas, que estavam bichocados, que estavam podres. E se a gente não corta, aquilo já teria caído e com certeza teria matado alguém. Então, infelizmente, eu paguei sozinho, né? Eu paguei a multa. Mas eu tenho certeza que salvou vidas. Então, por isso eu não me arrependo. Em momento nenhum eu vou dizer, me arrependo de ter cortado os eucaliptos. Posso me arrepender, poderia ter sido feito de uma outra forma. De outra maneira. De outra maneira, isso poderia. Né? Mas me arrepender do que foi feito, não. Bem, já estou recebendo os dedinhos do Durval ali, aqueles dedinhos chato, impaciente. Eu paro um rápido intervalo, daqui a 2 minutos nós voltamos, continuando essa conversa com o Rogério Cabral. Tá bom? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nova Friburgo mais verde. O lixo não termina quando jogamos fora. Reciclar é preciso. Reciclar é a melhor maneira de reduzir o lixo no meio ambiente. Separe e descarte corretamente o seu lixo. Ele é sua responsabilidade. Reciclando, você economiza o planeta. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Bem, estamos retornando, conversando com o Rogério Cabral. Rogério, vamos falar dessa passagem sua no INEA. Foi uma passagem curta, né? Você teve lá quase que um ano, de maio de 17 a abril de 18. Foi possível deixar alguma marca sua nesse período curto lá? Alguma coisa que você fala, puxa vida, foi pouco tempo, mas valeu a pena? Com certeza, graças a Deus, Modesto. Eu posso te dizer que o propósito qual eu entrei ali, nós alcançamos o objetivo. Quando eu entrei ali, tinha mais de 1000 processos parados. Quando eu saí, a gente deixou lá cerca de 200, 190, 200. E até o final,
agora do ano, né? Porque aí quando eu saí, ficou lá o doutor Marcelo, que foi meu controlador, era advogado, ele trabalhava comigo. Quando eu saí, ele ficou me substituindo. Né? Até por indicação minha também, porque eles queriam que depois eu voltasse, né? Se caso eu não fosse candidato. Como me convidaram para voltar, quando eu decidi não ser... Eles me convidaram, queria que eu voltasse, mas aí eu resolvi não voltar mesmo também. Mas a gente conseguiu, você vê, de mais de 1000 processos que tinha ali, a gente conseguiu trazer para menos de 200. E quando fechou o ano agora, se não me falha a memória, porque o doutor Marcelo me passou, ficou em torno de 20 processos. Então a gente conseguiu ali resolver muitos problemas que vinham sendo discutidos ali desde o período da Serra. Né, vários loteamentos da cidade, várias pessoas aí com obras agarradas há anos ali e não conseguiam resolver. Eu vou te citar de um loteamento na Cascatinha. Me parece que era de 98, quando o proprietário deu entrada na legalização do loteamento. Ele tinha uma nascente dentro da propriedade e essa nascente era suficiente para abastecer todo o condomínio que ele ia fazer lá dentro dos lotes. Isso rolou, até agora no período que eu estava lá. Então aquilo cresceu em volta e todo mundo usando a água e não aprovaram o projeto dele. E aí agora eles não aprovavam dizendo o seguinte, que a água que nascia ali não era suficiente para atender as residências do entorno e mais o loteamento. Só que quando ele deu entrada não tinha casa em volta, era só o loteamento dele. Você está entendendo? Uhum. Então aquilo ficou parado. O que eu fiz? Chamamos o pessoal da CAEF, chamamos a prefeitura, chamamos o proprietário, botamos técnicos do INEA, fizemos uma reunião. Dessa reunião surgiu uma ata, onde a CAEF dizia o seguinte, olha, se você fizer um poço lá e com uma empresa responsável tiver um laudo técnico, como nós não temos interesse de botar água lá, eu libero para você. A prefeitura concordou, o INEA concordou, foi resolvido. E hoje o loteamento está sendo legalizado. Então, várias pessoas que moravam lá, que tinham terreno, que já tinham construído, que não tinha documento nenhum, hoje estão conseguindo ter a sua escritura na mão. Esse é apenas um dos casos, né? Foram N casos. Legal isso, sabia que valeu a pena, né? Muito bom, gostei muito, aprendi muito, bons técnicos. É um outro mundo que você não conhecia. É um outro mundo que eu não conhecia. Quando eu entrei, até te falei aqui, falei, olha, eu entrei ali porque me pediram uma pessoa que fosse um gestor. Eles não precisavam de técnicos, porque técnicos tem muitos já existentes lá. Realmente, tanto aqui em Friburgo quanto no Rio, tem bons técnicos, e foi com a ajuda deles que nós conseguimos avançar. Porque eu não aprovava o projeto, eu apenas assinava tudo que eles, todo o parecer deles. Eu poderia até discordar, mas geralmente os pareceres ali são muito bem feitos, e foi com esses técnicos que a gente conseguiu avançar. Rogério, vamos entrar numa seara. Nós já sabemos que os eucaliptos acabaram sendo peça-chave para você não ser candidato. Mas Friburgo, só para você, eu não sei se você tem esses números, só no caso de deputado estadual, nós tivemos 14 nomes que são ligados aqui à nossa região. Tá. Em tese seriam 14 candidatos da terra, né? E dessa vez, você sabe, nós não conseguimos eleger nenhum. Nós já tivemos, por exemplo, uma época que elegemos 2, em 2008 nós elegemos você e o Ney Botelho. E quando não elegeu, muitas vezes tinha boas votações. Nessa época nós não tivemos grandes votações, não elegemos ninguém. O máximo que nós conseguimos é uma janela de oportunidade, que é o Sérgio Lobac, que é primeiro suplente do Chiquinho da Mangueira, que está aí enfrentando dificuldades para exercer o mandato. Existe uma boa possibilidade do Chiquinho não conseguir e o Sérgio Lobac se assumir. Mas é o máximo que nós conseguimos. Enfim, se naquela época que você foi candidato junto com o Ney, você, Friburgo, votou com mais de 70% nos candidatos da terra, dessa vez não chegou a 40%. O que você acha que levou esse resultado? Você tem experiência nisso? Você concorreu a mais de uma vez a deputado estadual? Aí fica aquela pergunta, será que tivemos candidato demais? Será que os friburguenses não quiseram votar nos candidatos da terra? Será que os nossos candidatos não empolgaram os nossos eleitores? Enfim, o que você avalia esse resultado ruim nosso para deputado? Federal também, né? Federal, o que tem uma relação com o Friburgo, que é o Glauber Braga, teve 39 mil votos na eleição de 2014, agora teve 10. Então, ou seja, se a gente analisar tanto para federal quanto estadual, foi
Friburgo não quis votar nos candidatos da terra. Modesto, naquela eleição de 2007, quando eu me elegi a primeira vez, né, nós fizemos um trabalho muito grande na cidade, mostrando para a população a importância de votar nos candidatos da terra, para ter o seu representante, para trabalhar, né, para o município, para trabalhar pela região. E eu fui eleito, né, em 2007 e consegui desenvolver um bom trabalho, né, na época, não só em Friburgo, mas também na região. Tanto que eu vim para a segunda eleição e eu saí de 33 mil votos para 43. Então eu aumentei 10 mil votos naquela eleição. Isso por quê? Pelo trabalho que eu fazia, pela minha presença, né, sempre apoiando os prefeitos da região. Então o deputado, ele não é eleito para ir para lá simplesmente, eu sou oposição porque eu não gosto do partido A ou do partido B e começar a atacar, né, atacar prefeitos, atacar governador, atacar vice-governador. E foi o que aconteceu. Né? Infelizmente, Nova Friburgo teve 2 deputados, um estadual e um federal. Eu vou te dizer por mim, e ouvi isso de vários prefeitos da região, eu nunca recebi uma proposta e nunca recebi uma visita de nenhum dos 2 deputados para me ajudar em um problema qualquer da cidade, para ajudar na área da saúde, para ajudar na área do trânsito. Você só via eles fazendo, botando banquinho na praça para falar mal na porta da prefeitura, fazendo críticas, xingando, maltratando. Né? Foram para a porta da minha casa, fizeram um carnaval na porta da minha casa, quando eu estava querendo ali, naquela época que eu mandei aquele projeto para a Câmara, que era um projeto para poder organizar o estacionamento rotativo na cidade. Cara, eu tenho lá uma fita gravada lá, que se você ouvir, né, o que eles falaram lá na época, e tudo coordenado pelos deputados e pelos vereadores de oposição da cidade. Então, quer dizer, a população viu isso. Peraí, eu vou continuar votando num deputado que se elegeu, não trouxe um paralelo para a cidade? O deputado federal, ele fala que é o seguinte, ó, eu botei a emenda, o prefeito tal não aproveitou a emenda, não apresentou os documentos. Só que mudou um prefeito, mudou o segundo, mudou o terceiro, já está no 4º prefeito. E cadê o dinheiro que esse deputado botou para aqui? Por quê? Porque não tem força, ô Modesto, perante a bancada lá em Brasília, perante ao presidente, aos ministros, porque só vai para lá para falar mal, para maltratar todo mundo, para xingar todo mundo. E não é isso que o povo quer, cara. O povo, quando você vota em um vereador, um deputado estadual, federal, um prefeito, você quer ver a coisa acontecer, você quer ver obra. Infelizmente, nós não vimos isso. O deputado estadual de Friburgo conseguiu trazer alguma obra para Friburgo no período que eu fui prefeito e não trouxe um paralelo para a cidade. Eu até brinquei aqui no seu programa. Falei, se ele me mostrar um paralelo que trouxe para a cidade, eu vou decretar feriado aqui para inaugurar essa obra, porque eu não vi. E o federal apresentou algumas emendas, apresentou, mas cadê que consegue liberar? Não tem força política, porque lá ele briga com todo mundo, gosta de aparecer, né? Preocupado com a Venezuela, lá com os problemas da Venezuela, apoiando lá o ditador, mas a nossa cidade que precisava de apoio não teve. Então essa é a minha avaliação, que o povo, né, acabou desistindo de votar nos candidatos da terra. Por quê? Porque os 2 candidatos da terra não fizeram nada para a nossa cidade, e nem pela região. Porque o que eu estou te falando aqui, você pode rodar, conversar com os prefeitos. Não sei hoje o prefeito atual, mas os prefeitos da minha época, eles diziam a mesma coisa. Os deputados não iam lá procurar o gabinete dele para ver o que ele estava precisando. Eles iam, botavam um banquinho na praça para bater no prefeito, para maltratar o prefeito, seu secretariado, e não para saber dos problemas que a cidade tinha, aonde que eles poderiam ajudar. Bem, essa história de banquinho na praça, eu entendo que o político deve ir para a praça assim, falar com a população. Eu acho legal. Mas como tudo na vida, isso aí é importante que o político tenha, o que ele diz, a gente tem que ter credibilidade no que se fala, porque senão é um discurso vazio, né? E aqui na Friburgo nós temos essa mania dos banquinhos na praça. Ontem mesmo, eu passei ali na Praça da minha rua Barbosa Moreira, fui comprar uma roupa ali no Alberto Brown e tinha um pessoal discursando ali. Tem até eu tenho uma boa relação com ele, ele já veio no programa quantas vezes, certamente virá outro, mas numa hora que eu passei tinha um ex-vereador falando. Meu Deus do céu, o discurso dele, será que ele acredita naquilo que ele estava falando? Você sabe que eu estou falando para você, tenho o maior respeito por você, mas pelo amor de Deus, é preciso que eu acredite no que você fala. E aquilo que você estava falando lá, a gente não acredita, a maior parte da população não acredita, não vai por esse caminho não. Você foi um bom vereador, mas desse jeito, não entra nesse joguinho de que ele está falando aí, e eu vou dar nos meus bois.
não vire um Glauber Braga, não. Eu votei 3 vezes em Glauber Braga porque acreditava que ele seria um bom nome para Friburgo. Ele até começou. Mas o Glauber Braga que a gente está vendo aí é patético. Patético. Eu não me arrependo das vezes que eu votei nele, porque isso não vai mudar nada. Mas hoje eu fico olhando o discurso dele, que coisa mais patética, meu Deus. Eu conheci aquele jovem, lá em 2006, quando ele era secretário-geral da mãe dele, uma pessoa centrada, uma pessoa falava calmo, tranquilo. E a vida a gente molda mesmo, né? Eu acredito na mudança. Uns mudam para melhor, outros mudam para pior. Glauber Braga, o seu discurso é patético. Vamos em frente, minha gente. Rogério, mesmo você não sendo candidato, você participou de alguma forma do processo eleitoral? Você se envolveu de alguma forma? Muito pouco, Modesto. Quando eu resolvi não ser candidato, eu dei o apoio ao Márcio Damasio, que era do partido. E o partido, naquela época, né, o DEM ficou numa pressão muito grande, porque eu saí do DEM e fui para o DC, que era o PSDC, que era um partido que eu via mais chances de me eleger, como realmente tinha. Se eu tivesse sido deputado estadual, com 18 mil votos, eu estaria eleito no DC. Né? Mas como eu resolvi não vir, e o Márcio Damasio é da minha região, é um garoto que eu conheço desde criança, ele foi presidente da Câmara no momento que eu fui prefeito, me ajudou muito, sempre cumpriu, né, com as suas obrigações de maneira muito correta, eu resolvi apoiá-lo. Só que no período eleitoral, foi o período que eu sofri um acidente. Né, eu reformando um prédio lá, eu caí da escada, né? E aí eu fiquei hospitalizado, eu fiquei sem poder sair, e foi justamente no período eleitoral. Então cheguei a fazer algumas visitas, cheguei aí com o Márcio também, alguns conhecidos fora de Friburgo e até dentro da cidade, mas não consegui entrar na campanha. Então não tive assim, uma atuação, vamos dizer assim, de um apoiador direto, não consegui ter. Você, além de você achar que tem asa, né? Porque esse tombo que você levou lá, o pessoal falou assim, o Rogério, pessoa que tem asa, né? Você não tem asa não, Rogério? Verdade, foi descobrir nesse voo. Foi descobrir que você não tem asa, né? Além de tentar voar e não conseguir, o que você anda fazendo hoje, hein? Olha, Modesto, agora eu voltei, né? Não voltei 100% às minhas atividades, mas eu voltei a cuidar das minhas propriedades, né? E quando eu me dediquei definitivamente à política, eu tinha 3 caminhões na época, que viajava para o Rio, eu tinha trator, microtrator. Eu acabei vendendo aqueles equipamentos e construí algumas casinhas, loja para aluguel e tal. Então isso ficou tudo... Quem cuidava disso tudo era minha esposa, né? E aí, quer dizer, eu voltei a cuidar disso, foi onde eu sofri um acidente, até estava reformando um desses imóveis, né? Então hoje eu estou cuidando, né? O meu sítio está produzindo muito, o meu cunhado que está lá tomando conta, eu não tirei ele, deixei ele de frente. Mas eu estou lá acompanhando, né, lá com os meeiros, então voltamos a produzir bastante. Então eu estou nessas atividades aí, cuidando da minha vida pessoal hoje, dos meus próprios negócios. Ou seja, hoje você está fora da política momentaneamente. Eu recebi até agora, cerca de 2 semanas atrás, recebi 3 ligações me convidando, né, ao Rio de Janeiro, para participar de uma reunião, né, com o secretário de Estado, que queria conversar comigo sobre a possibilidade de eu estar assumindo alguma coisa aqui em Friburgo. Eu agradeci muito, falei que no momento não, que mais à frente, de repente, poderia ser até viável, né? Então, nesse momento, Modesto, eu estou me dedicando muito à minha família, aos meus negócios. É um período assim que eu estou vivendo muito bem. Eu estou assim, numa paz de espírito muito grande. Eu falei, não é o momento, vou dar. Agora, daqui a pouco, se eu sentir que eu posso ajudar, que surgir alguma área, né, que for uma área que eu tiver um conhecimento que eu puder ajudar, tudo é possível. Né? No momento, estou organizando a minha vida pessoal, né, e familiar também, que é uma coisa que me agradou muito. Eu sempre fui muito família, mas vivi um pouco distante. Hoje eu estou muito próximo da minha família, eu estou assim, adorando esse momento. Bem, já recebi o dedinho ali do Dudu, a gente vai para um rápido intervalo, na volta continuaremos com essa conversa com o Rogério Cabral, voltando dentro de 2 minutos. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força
e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos conversando com o Rogério Cabral. Rogério, vamos falar agora algo, vamos falar de prefeitura municipal. Você, certamente, de vez em quando, você passa ali em frente à prefeitura, né? Afinal de contas, está na principal avenida da cidade, você tem um apartamento ali perto. Que tipo de sentimento prevalece quando você passa ali? Você olha para aquele prédio, ou você passa assim? Você tem alguma saudade? Você se sente aquilo indiferente, tanto faz? Te dá vontade de sentar de novo naquela cadeira número 1? Qual o sentimento que você sente quando passa por ali, depois de 2 anos que você saiu? Olha, Valdete, eu te digo o seguinte, cara, eu sou uma pessoa muito tranquila, sempre fui. Eu costumo virando as páginas, né, daqueles momentos que vão passando, né? Fui vereador, foi muito bom, fui presidente da Câmara, gostei muito, aprendi muito ali, mas foi uma página que passou, né? Eu virei aquela página. Depois fui deputado, né? Tive lá 1 mandato e meio. Eu vou ao Rio, passo na Lege, às vezes entro, assisto, vejo os debates. Para mim não está dizendo nada, parece que eu nem tive ali, né? Lógico, eu fico lembrando daqueles momentos e tal, mas não é uma coisa assim que me deixa, vamos dizer assim, saudade, até deixa saudade das coisas boas. Eu aprendi muito, né? Eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade. Então, a minha faculdade foi a vida. Então, a minha faculdade foi na Câmara, passou pela Câmara Municipal, passou pela Lege, passou pela Prefeitura. Mas dizer assim, caramba, eu podia estar aqui, eu vou voltar para aqui, né? Eu posso até voltar, mas não é uma coisa assim que me chama a atenção demais. Um objetivo, né? Não é aquele objetivo principal, porque ali é o cargo, né? Acima de tudo está a nossa cidade. Então, se eu tiver que voltar a um dia ser candidato a deputado estadual, vai ser pela minha cidade, não por eu estar lá na Lege, né? Tá ali, é consequência, né, da atividade, da vitória, se caso acontecer, né? E a prefeitura foi a mesma coisa, né? Eu não sonhava em ser candidato a prefeito, em ser prefeito da cidade. Aquilo foi naquele momento ali acontecendo, aquilo tudo, aquela tragédia toda aqui na cidade, né? Não só a tragédia climática, mas como política também. E na época houve aquele convite, aquela pressão. Na época eu disse aqui que o próprio governador, né, botou uma pressão muito grande para que eu viesse. Eu acabei vindo, fui eleito, né, fiz tudo que pude. Não me arrependo de nada do que eu fiz na prefeitura. Gostaria de ter feito muito mais, foi uma pena que eu não consegui fazer muito mais. Mas pegar uma prefeitura com 240 milhões de dívida, sem caminhão, sem equipamento, conseguir deixar, né, bons equipamentos, diminuir muita dívida, deixei 80 milhões em caixa, né? Então foi um trabalho que eu consegui fazer bom. Então eu passo hoje na prefeitura, a minha conta é no banco ali dentro da prefeitura. Então eu vou ali sempre, quase de Sua conta é ali no banco? É, ali no banco da prefeitura. Ou seja, chegou ali, não se incomoda nada? Nada, eu entro ali, converso com os secretários, tem muitos garinhos que vêm me abraçar, né? Os secretários vêm conversar comigo. Já encontrei o prefeito ali umas 2 ou 3 vezes. Às vezes eu estou entrando, ele está saindo, às vezes ele está saindo e eu estou chegando. E ele conversa. Então, cara, eu vou ali com a maior tranquilidade. Me sinto muito honrado de ter sido prefeito de Nova Friburgo, mas foi um momento que passou, né? Passou. Então, eu tenho vida que segue. Eu já ouvi história até. Isso é a história que eu ouvi. Não estava lá para dizer que seja verdade, mas eu já ouvi história de que Rogério Cabral é reconhecido pelos funcionários, garis, aquele pessoal ali da dureza,
e o prefeito atual às vezes não é. Eu já ouvi essa história. Quando eu entro na prefeitura ali, Modesto, a quantidade de pessoas que vem falar comigo, você precisa acompanhar um dia para você ver. É gari, é funcionários, até os próprios secretários, muitos vêm me cumprimentar em respeito, né? E eu também, sempre com o maior respeito. Até porque você, até hoje, eu duvido que você viu alguma mensagem minha na internet, no WhatsApp, no Facebook, falando mal da prefeitura, ou do prefeito, ou de algum trabalho. Eu vejo muita falha, eu vejo muito erros até que eu não cometi e que eu vejo acontecendo agora. Mas você não me vê, duvido que você encontre aí uma fala minha falando mal do prefeito, disso ou daquilo. Até porque, no dia da eleição, quando eu perdi a eleição, eu vim aqui na TV Zoom a seu convite e da Anne, né? E ali eu disse, eu quero o bem de Friburgo. E eu não vou atrapalhar o prefeito Renato Bravo. Se depender de mim, o que ele precisar de mim, que eu puder ajudar, eu estou pronto a ajudar. Né? Então, se ele está fazendo um bom trabalho, se ele está fazendo um péssimo trabalho, não é culpa do Rogério Cabral. Eu não vou ser para ele o empecilho que foi os dois deputados da cidade para mim, na porta da prefeitura o tempo inteiro me atrapalhando. Né? Pode ter atrapalhado alguma coisa? Pode. Mas o que mais prejudicou eles naquela época, Modesto, essas pessoas, era a inveja com o Rogério Cabral. Por quê? Porque o Rogério Cabral era um produtor rural, um cara que veio da roça, chegou a ser prefeito. Então, cara, eu não vou atrapalhar. Por mais que eu tenha conhecimento de muita coisa errada que eu estou vendo, você não me vê nas redes sociais criticando o prefeito. Até porque eu quero que ele acerte. Bem, você está falando isso aí, é importante. Eu vou falar o seguinte. Todo programa, você sabe que o programa, eu sempre falo, eu tenho maior respeito pelos meus convidados, mas eu sempre tenho uma pergunta mais casquinha de banana, então agora está na hora dela, que você vai responder se você quiser. Vou responder, com certeza. Com a experiência que eu tenho de ação, afinal de contas, são cerca de 17 anos já nesta bancada, uma coisa que eu aprendi é que tem gestor público que não gosta de jeito nenhum de comentar sobre o trabalho do seu sucessor. Tem gente que não quer de jeito nenhum. Tem outros que não se importam. E tem mais, tem alguns que até gostam, né? Então eu sei disso. Nesse sentido, você fique-se à vontade. Você já disse que na rede social você não faz o comentário. Mas eu vou lhe perguntar uma coisa. Com a tua experiência de 4 anos ali dentro, que pontos positivos você veria no governo Renato Bravo e que pontos negativos que você destacaria? Positivos e negativos. Se tem, se você acha que tem. Modesto, eu vou te dizer até que eu não sou uma pessoa muito certa hoje, nem para criticar, nem para elogiar. Mas eu não quero que você critique, eu quero que fale dos pontos. Eu vou falar o que eu sinto, tá? Porque eu não acompanho de perto. Eu estou muito no sítio, estou pouco aqui na cidade, então eu acompanho muito pelos bastidores, pelo que me falam, pelos vereadores, enfim. Né? Eu vejo algumas falhas no governo, né, que era uma área que a gente já tinha acertado. Por exemplo, a área de saúde tinha problema? Tinha, mas era uma área que a gente estava caminhando positivamente para arrumar. Conseguimos fazer todo o telhado do hospital, 50% do CTU ali a gente deixou praticamente pronto. Né? Inauguramos aí, acho que 3 ou 4 postos de saúde novos na cidade, inauguramos diversas escolas, creche. E em 2 anos de governo, eu não vi até agora inauguração quase que de obra nenhuma. Inaugurou a escola de São Lourenço, que eu deixei já bem encaminhada, quase pronta. A creche de São Geraldo, que ficou quase pronta. Então, não estou vendo obras aparecendo na cidade. E ele pegou um município muito melhor do que eu peguei. Sem aqueles problemas, sem aquelas dívidas, sem credibilidade, ninguém queria vender para a prefeitura. Então, ele pegou um município arrumado. Né? Uma outra coisa que eu vejo errada é aquela usina de asfalto quente. Friburgo, talvez hoje seja o 2º município no estado que tem uma estrutura, como Nova Friburgo tem, de uma usina de asfalto quente. E você, quando faz um asfalto quente, se o solo está bom, é uma obra para durar anos. Se não fosse aí a KF na cidade aí que destrói muito. Você vê o centro de Olaria que a gente fez, e várias ruas aí por Nova Suíça, por onde a gente fez, eu tenho passado e vejo que a qualidade do asfalto ainda é boa, né? Mesmo sem ter uma manutenção frequente. E a gente vê aquela usina lá, quente, praticamente parada. Né? Acho que até hoje eu não sei se trabalhou ou não.
Se trabalhou, trabalhou muito pouco. Porque eu vejo sempre falando em asfalto frio. E o asfalto frio você bota, daqui a pouco aquilo começa a esfarelar e solta tudo. É um dinheiro praticamente jogado fora. Enfim, vejo aí, por exemplo, a empresa de ônibus, que quando a gente saiu, nós já tínhamos iniciado o estudo de uma licitação. Quer dizer, já vai aí, vamos aí para um ano da empresa já sem licitação, né? Houve aí uma renovação aí, acho que de um ano. Enfim, então eu vejo algumas falhas que a gente já tinha deixado tudo encaminhado. Uma outra coisa que eu vi, né, acompanhei pelo jornal aí, é que quando eu saí, Friburgo ficou, né, em primeiro lugar em transparência. E nós perdemos o primeiro lugar, acho que fomos aí de 10º para lá, acho que 17º, se não me engano. Daí quando eu saí, nós deixamos em primeiro lugar. Né? Então a gente deixou muita coisa encaminhada que se tivesse dado continuidade naquele momento, eu acho que Friburgo hoje teria avançado um pouco mais. Né? Uma outra coisa que, se fosse comigo, eu estaria lutando muito, era pela fábrica Ipu. Né? O prefeito agora acho que abriu mão, porque acho que perdeu mais uma vez, e aí ele abriu mão agora de continuar na luta pela fábrica Ipu, e acho que vai usar o dinheiro para fazer obras. Acho que os vereadores aprovaram esse projeto. Quer dizer, são 26 milhões aí que ele pode fazer obra para a cidade. Como ele tem quase 2 anos de governo, acredito que dá para ele recuperar isso tudo e fazer ainda muita obra pela cidade. Né? Enfim, são pontos assim que eu vejo à distância. Como eu te disse, eu não estou acompanhando o dia a dia da prefeitura. Rogério, nós estamos chegando já ao final e eu vou dar uma voada para o ano que vem. Você sabe que nós estamos aí já há pouco mais de um ano das convenções que vão escolher os candidatos a prefeito. Muitos nomes estão aparecendo. Especula-se, já tem uns 3 programas, eu recebi um vereador aqui, eu não vou falar o nome dele até, em respeito a ele, mas depois no programa nós ficamos conversando ali fora, na época nós chegamos a 13 nomes de pessoas que se dizem aí nos bastidores como candidatos. E essa semana apareceu mais um nome, ou seja, tem 14, pode ter 15, até você. Se falam, vários vereadores estão se falando de deputado, o deputado Anderson, o ex-deputado Anderson Nogueira esteve aqui, falou para mim que tem pretensões. Nós tivemos até ele veio na condição de comunicador, mas ele diz que tem pretensões, o Marielzan, por exemplo, que está com postura de candidato. Se fala até de possibilidade de doutora Grace ser candidata, enfim, fala-se muita coisa. A Câmara tem pelo menos uns 5 nomes, fala-se nome de alguns empresários, há quem fale no seu nome. Como é que você avalia já um pouquinho distante, mas não tão distante, o próprio o prefeito Renato Brabo tem falado que é candidato à reeleição. Como é que você avalia esse quadro? Será que a gente vai ter uma enxurrada de candidatos aí? Está todo mundo achando que é fácil ser candidato? Isso acontece em todas as eleições, né, candidato Modesto? São muitas pessoas que têm desejos, outros entram para negociar, e lá na frente retiram o nome. Mas é importante, eu acho que é importante ter vários nomes, ter vereadores, ter ex-político, ter empresário, porque é bom a população ir conhecendo e a população também depois ter aonde escolher. Né? Eu não acredito que Friburgo tenha mais de 5, 6 candidatos. Não acredito. Né? Se tiver 5, 6, eu acho que é muito. Competitivo, né? Competitivo. Porque tem sempre aquele um ou outro partido na Nico. Mas não acredito muito nisso, não. Eu acho que 5, 6 no máximo. Né? E o momento político, quer dizer, está todo mundo hoje aguardando, porque a onda Bolsonaro, ela invadiu o país. Né? Então, você vê aqui em Friburgo, por exemplo, teve deputado federal que não é daqui, que teve uma votação quase que o dobro do candidato daqui. Teve deputado estadual que acho que nem veio a Friburgo, teve 7 mil votos, 10 mil votos aqui em Friburgo. Então, quer dizer, aquilo foi aquela onda. Né? Então, tem muita gente esperando ainda. Será que Bolsonaro, daqui a 2 anos, vai estar na mesma onda? Será que um candidato apoiado aí pelo partido dele vai se destacar na frente? Não vai? Vai ser um empresário? Vai ser um político? Enfim, então tem muita especulação hoje nesse sentido na cidade. Né? Vamos lá, terminando, acabando. Você falou que a sua vida atualmente está dedicada aos seus negócios, à sua família. Uma pontinha de possibilidade de você ser candidato a prefeito em 2020? Modesto, eu não pretendo. Não tenho pretensão nenhuma de ser candidato a prefeito nas próximas eleições agora.
né? Dizer não jamais, a gente não deve Político dizer. não diz isso, porque né? política a gente não pode dizer, né? Até porque eu vejo a política, eu acredito na mudança da política. E para mim voltar a ser candidato a prefeito um dia, tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa, principalmente a visão da população. Que a população cobra muito, não vou dizer todos, quando eu digo população não estou dizendo todos, mas tem muitas pessoas da população que cobram, mas eles também não fazem a parte deles. Né? Por exemplo, o cara deve IPTU, não paga e fica cobrando do prefeito. O cara não tem sua obra legalizada e está cobrando ali, né, a rua na frente da sua casa. Então, acho que é a hora que todo mundo entender que a população tem que ajudar para que o município tenha uma boa administração e tenha recursos para fazer obra, eu acho que isso facilita a vida de todo mundo. Mas eu, Modesto, nessa eleição, eu não pretendo vir, tá? Pretendo, sim, voltar talvez a deputado daqui a 3, 4 anos. Aí há uma possibilidade de eu vir ter candidato até a federal, se a coisa continuar mudando. Se continuar do jeito que estava para trás, eu não pretendo ser candidato a mais nada. Mas se a política mudar, há uma possibilidade de eu vir a deputado. A prefeita eu não pretendo vir agora. Estamos chegando ao final, já estourei meu tempo. Quero agradecer a sua presença. Até linha para sua despedida. Modesto, eu que agradeço você, agradeço a população de Nova Friburgo, né, pelo carinho que sempre tiveram comigo. Hoje eu ando nas ruas de cabeça erguida, graças a Deus, porque eu não respondo, Modesto, sequer a um processo. Tinha essa questão dos eucaliptos, consegui, paguei, resolvi. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa limpa, não respondo a nenhum processo criminal, nada. Então eu ando de cabeça erguida nas ruas e sou muito abraçado, as pessoas me pedindo para voltar, mas como eu disse, agora eu não pretendo voltar. Mas de qualquer forma eu agradeço muito a população de Nova Friburgo, que me deram 7 mandatos consecutivos. Então fica aqui meu agradecimento à TV Zoom, que eu sempre tive aqui uma participação aqui, sempre fui convidado no seu programa, em outros programas, sempre muito bem recebido e nunca deixei de vir quando fui convidado. Então agradeço, Modesto, por essa oportunidade e assim que você achar que é necessário que eu retorne, eu estarei à sua disposição para voltar aqui e responder todas as perguntas que você me perguntar. Muito obrigado a você e a toda a direção aqui da TV Zoom e todos os funcionários também. Bem, estamos chegando, eu agradeço mais uma vez o Roosevelt Carvalho aqui comigo, o neto dele, o Isaac, Marconino lá em cima, meu amigo Duba Cansado aqui, e claro, a vocês que estão do outro lado da telinha, deixando essa frase. Quem disse isso foi Alex de Tocqueville. Ele foi um pensador político, historiador, escritor francês, que veio lá no século XIX. Ele disse o seguinte, na política, os ódios comuns são a base das alianças. Isso aí tem muito a ver com política, sim. Aquelas pessoas que ganham por uma questão, muita gente não gosta, acabam se unindo contra elas. Isso já foi dito há mais de 200 anos. Na política, os ódios comuns são a base das alianças. Então isso é para a gente entender muitas vezes por que aparecem certas alianças que a gente não entende. Mas são por isso. Essa é uma das razões. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.